Olá, amigos da TV Nova Luz, da Rádio Rio de Janeiro, do Brasil, do mundo, porque agora estamos conectados com o mundo todo. A pergunta é: temos, além de um corpo físico, um corpo espiritual? Por que precisamos conhecer o nosso corpo espiritual? Onde ele se situa no organismo? Na primeira carta de Paulo aos Coríntios está escrito: semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Paulo de Tarso chamou de corpo espiritual esta vestimenta do espírito após a morte do corpo carnal. André Luiz identificou este mesmo corpo semimaterial como psicossoma, e Kardec o denominou de perispírito. Na formação do corpo fluídico, diz Kardec, ou perispírito, ocorre uma condensação do fluido cósmico universal em redor do foco de inteligência ou alma. Veja a gravura. O corpo espiritual e o corpo humano têm, pois, sua fonte no mesmo fluido. Um e outro são matéria, posto que sob dois estados diferentes. Qual a natureza do perispírito? Allan Kardec obteve dos espíritos superiores as seguintes revelações. Há um laço que une o espírito ao corpo material. A natureza desse laço é semimaterial. Através desse laço semimaterial, o espírito age sobre o corpo e o corpo material age sobre o perispírito. Ele nos explica que, a partir do instante da concepção, uma perturbação começa a envolver o espírito. A perturbação que envolve o espírito em fase de encarnação cresce até o momento do nascimento. Portanto, meus irmãos, as moléculas do perispírito, que têm uma natureza semimaterial, ligam-se a partir da concepção e durante a gestação. Ligam-se às moléculas do corpo material. É dessa forma que o perispírito serve de intermediário ou de laço de ligação entre a alma e o corpo material. Mesmo encarnado, o espírito conserva o seu envoltório fluídico, que é semimaterial, como já falamos, e fica permanentemente. Esse corpo intermediário interage com o corpo físico por ligação eletromagnética, promovendo um trânsito sutil entre um corpo e outro. Como será o tecido sutil dessa roupagem espiritual? Emmanuel nos diz que, assim como a lagarta colada ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas, o homem pouco compreende esse corpo organizado que representa o molde fundamental da sua existência. Olha que eu coloquei também um destaque do molde fundamental da sua existência, porque o perispírito modela o nosso corpo. Após cada existência, de conformidade com seu peso específico, o espírito pode demorar-se em regiões estelares que lhe são propícias, conhecendo melhor essa moldagem para o retorno ou preparando-se para ascender às dimensões maiores da vida. O perispírito é o nosso cartão de visita onde quer que estejamos no universo. Ele se altera de acordo com o padrão vibratório do campo interno da alma.
é um organismo delicado, com extremo poder plástico e modifica-se sob o comando do pensamento. Olha quantas informações importantíssimas para a nossa vida. É um organismo delicado, com extremo poder plástico, mas ele se modifica sob o comando do nosso pensamento. Assim, meus irmãos, nas mentes primitivas, ignorantes e ociosas, esse corpo torna-se mais denso, verdadeira continuação do corpo físico, ainda animalizado ou enfermiço. O progresso mental é o grande doador de renovação do corpo espiritual ou perispírito em qualquer plano de evolução. Nossos impulsos, emoções, paixões e virtudes, nele se expressam fielmente. Por que Jesus teria nos convidado a vestir as vestes nupciais? Quem seria capaz de se apresentar em uma bodas ou um casamento com as vestes rotas e sujas? Assim, poeticamente, o Mestre nos convida a embelezar as nossas vestimentas com a qual nos apresentaremos frente a essa aliança que firmamos com Ele. É bom lembrar que deixamos registrados no corpo espiritual, em alta definições e a cores, o resultado das nossas escolhas. Os Espíritos nos sugerem, então, a mudança de conduta, a reforma íntima, a espiritualização como caminho de ascensão e beleza. Não há como nos ocultarmos de nós mesmos. Por isso, Joana de Ângeles diz sabiamente: somos o que pensamos. Assim, meus irmãos, nunca é demais exercer uma vigilância aos próprios pensamentos, como o Mestre nos ensinou, para não perdermos a proteção dos bons espíritos. Afinal, quem não gostaria de ser eternamente belo? Muita paz para todos.